Olá pessoal, aqui é o professor Pablo novamente e essa é a aula 15 de Teoria da Computação. Vai ser uma aula assíncrona. Nessa aula eu quero mostrar um exemplo de linguagem não regular e a novidade é que eu vou demonstrar, eu vou provar matematicamente que a linguagem é não regular realmente. Qual é o exemplo de linguagem que eu vou trabalhar? É essa linguagem aqui, que eu vou chamar de linguagem ANBN. Ela é formada pelas cadeias com esse formato aqui, certo? Lembrando que linguagem é conjunto de cadeias. Então a linguagem que eu vou trabalhar, ela tem apenas as cadeias que tem esse formato. A elevado a n, b elevado a n, que quer dizer n repetições do símbolo A seguidas de n repetições do símbolo B. Primeiro vem o A repetido n vezes e depois o B repetido n vezes. Então, se você seguir esse formato para qualquer quantidade de n, um A com um B, dois A com dois Bs, você tem cadeias dessa linguagem. Então, alguns exemplos. Aqui, um A com um B, dois As com dois Bs. Cada cadeia dessa aqui é uma cadeia da linguagem. Essa aqui tem 5 A's seguidos de 5 Bs. Então, a linguagem ela requer que tenha a mesma quantidade de A's e B's, certo? E vem desse jeito. Os A's primeiro e os B's depois. E o que eu quero provar nessa aula é esse pequeno teorema aqui, esse pequeno resultado. Que a linguagem ANBN não é regular. Vamos entender primeiro essa afirmação aqui que vamos provar. Dizer que ela não é regular quer dizer o quê? Quer dizer que não dá para representar essa linguagem com um AFD, não dá, é impossível. Não dá para representar com um AFN, é impossível. Você pode até tentar e vai ver a dificuldade. E também não dá para representar com expressão regular, até porque esses três modelos são equivalentes. Se não dá para fazer com um, não dá para fazer com nenhum deles. E quero até destacar que essa linguagem aqui é diferente da linguagem representada por essa expressão regular. Porque essa expressão regular ela é mais ampla, ela inclui mais cadeias. Ela inclui qualquer cadeia que tenha múltiplos A's seguidos de múltiplos B's. Então pode ter qualquer quantidade aqui e qualquer quantidade aqui, numa mesma cadeia. Essa expressão regular não força a ter na mesma cadeia a mesma quantidade de A e B. Então pode ter 2 A's com um B, pode ter um A com 5 B's. Essa expressão regular aceita esses casos, certo? Então são linguagens diferentes, porque essa aqui é mais ampla. Eu quero provar esse teorema usando o lema do bombeamento, que a gente viu na aula passada. É o chamado lema do bombeamento para linguagens regulares. Ele tem essa afirmação toda aqui de baixo, se a linguagem for regular. Se a linguagem for regular, ele afirma isso tudo aqui. Mas que esquisito, eu quero provar que uma linguagem não é regular e vou usar o lema do bombeamento. A gente vai usar um argumento por redução ao absurdo. Lembra de matemática discreta? Uma demonstração por redução ao absurdo, você começa assumindo o contrário do que você quer provar. Então eu vou assumir que a linguagem ANBN é regular sim. E daqui para baixo eu vou fazer um argumento, um texto, que assume isso, que trabalha com a ideia de que ela é regular. Então, por exemplo, logo para começar, se a linguagem é regular, né, se eu assumir isso, então o lema do bombeamento se aplica sim a ela. Ele se aplica, porque ele se aplica a linguagens regulares e eu estou assumindo que essa linguagem é regular. Então, já que ele se aplica, vamos trabalhar mais isso e vamos terminar essa demonstração, vamos desenvolver mais. O que mais o lema afirma? Quando a linguagem é regular, ele afirma tudo isso aqui embaixo. Ele afirma que existe um número P, que é chamado comprimento do bombeamento. Esse P é específico para cada linguagem, certo? Tem linguagem que tem um P igual a 2, tem linguagem que tem um P igual a 5.
Nesse caso, eu não sei qual é o P associado a essa linguagem. Se você tiver um AFD que representa a linguagem, você pode pegar o número de estados. Mas nesse caso eu não tenho AFD, não tenho nada. Eu só estou assumindo que ela é regular. Então eu vou trabalhar com um comprimento do bombeamento genérico. Eu vou deixar um P mesmo, uma variável. Seja P o comprimento do bombeamento associado a essa linguagem. Porque eu não sei se é 2, 5, 10. É um argumento assim que assumiu que a linguagem é regular, mas não tem AFD para ela, não tem nada. Na verdade ela não é regular, mas estou trabalhando como se fosse. Então eu vou escrever um argumento que é genérico. Vou trabalhar com essa variável P. E daqui para baixo, sempre que eu precisar me referir ao comprimento do bombeamento desta linguagem, vou falar em P. Então se P for 10, o argumento daqui para baixo funciona. Se P for 5, o argumento daqui para baixo funciona. Se P for 20, funciona. Vai ficar genérico. E assumindo que existe o tal valor e que ele se chama P, o que o lema afirma mais? Ele afirma o seguinte, que para toda e qualquer cadeia que eu escolher com essas características, então vale isso tudo aqui embaixo. Então vamos fazer o seguinte agora na demonstração. Eu quero escolher uma cadeia que obedeça a essas características aqui, essas condições. Tem que ser uma cadeia da linguagem e tem que ser uma cadeia com o tamanho maior ou igual do que o P, o comprimento do bombeamento. Então eu vou escolher, vou mostrar uma cadeia escolhida a dedo. E essa é uma parte importante do lema, porque uma parte importante da demonstração. Porque o lema diz que se aplica a toda a cadeia, eu posso escolher qualquer uma, mas vou escolher uma com muito cuidado, que pertence à linguagem, que tem tamanho maior ou igual que P, certo? E a cadeia é essa aqui, ó. A cadeia W é igual a elevado a P, B elevado a P. Eu fiz uma figurinha aqui para mostrar. Ela tem P símbolos A's seguidos de P símbolos B's, onde o P é o comprimento do bombeamento mesmo. Eu não sei o valor exato, mas se for 10, essa cadeia é a cadeia com 10 A's seguidos de 10 B's, digamos. Então veja que é uma cadeia que pertence à linguagem. A linguagem requer isso, que tem a mesma quantidade de A e B, e essa tem. É uma quantidade que eu associei ao valor P, mas ela vai ter a mesma quantidade de A's e B's. P símbolos aqui, P símbolos aqui. E o tamanho dela tem que ser maior ou igual que P. Sim, eu escolhi uma cadeia que tem P símbolos mais P símbolos, o total P mais P, que dá 2P. Então o tamanho dessa cadeia é 2P símbolos. Quantidade de símbolos, certo? E 2P é maior do que P, né? Para qualquer valor de P positivo. Então eu escolhi uma cadeia que satisfaz sim aquelas duas condições. Então vamos olhar mais para o lema e ver o que é que ele tem mais de informação. Quando uma cadeia satisfaz essas duas condições, ela pertence à linguagem, tem tamanho maior que P, o que é que o lema me diz? O lema me diz que eu posso dividir essa cadeia em três partes. Uma parte que eu chamo de X, depois outra chamada de Y e outra chamada de Z. E pode ser dividido em três partes, de maneira que essas três condições vão funcionar. O lema diz que é possível, mas ele não diz como você divide nas três partes. Aí eu vou ter que novamente apresentar um argumento sobre isso. E o meu argumento vai ser que é impossível dividir aquela cadeia que eu escolhi em três partes e obedecendo a essas três condições. Vou argumentar que é impossível. Então vou desenvolver aqui aos poucos com vocês para vocês entenderem. Então eu só continuei aqui a minha demonstração, né, falando algo que eu já escrevi algo que eu já falei aqui no vídeo. O lema afirma que a cadeia pode ser dividida em três partes, na forma W igual a X, Y, Z, satisfazendo as condições 1, 2 e 3 do lema. O lema diz que pode, que é possível. De alguma forma, escolhendo com muito cuidado, mas é possível. Eu vou argumentar que é impossível. Como? Vamos analisar essas condições 1, 2 e 3. Vou explicar em termos mais intuitivos, mais fáceis do que está lá no lema. A condição 1, o que é que ela diz? A 2 e a 3. Bem, a condição 1 pode ser
simplificado assim. Ela diz que tem que escolher um y não vazio. Em essência, o lema está focando no y, na escolha de uma parte y. O x é tudo que vier antes e o z é tudo que vier depois. Tá? A primeira condição do lema é que o y tem que ser não vazio. Então, você tem que escolher algum y não vazio. A segunda condição do lema é que tem que ser nos p primeiros símbolos. Tem que ser nos p primeiros símbolos. No caso da minha cadeia, os p primeiros símbolos são essa parte aqui que só tem símbolos aros. Então eu vou ter que escolher um y não vazio aqui. Por não vazio, entenda assim, gente, é porque eu estou dividindo ela em três. Estou dividindo a cadeia W em três partes, que são três subcadeias que eu concateno e formo essa de volta. Então, em tese, pode ter alguma dessas cadeias que seja vazia. Pode, mas a parte Y não pode ser vazia. A X pode, a Z pode, mas a parte Y não pode ser vazia. Então é isso. Só para complementar a explicação de por que Y não pode ser vazio. Y tem que ser escolhido nos P primeiros símbolos. No caso da minha cadeia, isso significa que Y só pode ser escolhido aqui na região que tem símbolos As. E a terceira condição, o que é que diz? Diz que essa parte Y pode ser replicada, repetida I vezes, gerando novas cadeias da linguagem. Se eu replicar ela qualquer quantidade I de vezes, eu gero uma nova cadeia da linguagem. Então, qualquer quantidade de I vai gerar uma nova cadeia. Então, eu posso gerar infinitas novas cadeias só repetindo essa parte Y. É o que o lema diz. Mas no caso dessa minha cadeia, se eu escolher um Y não vazio e nessa parte aqui dos P primeiros símbolos, eu vou estar replicando, ó, por exemplo, se eu repetir Y duas vezes, eu vou estar fazendo isso aqui com a cadeia. A parte anterior, que é a parte X, permanece com dois As. E a parte Y eu dobrei, ela aparece duas vezes. Então eu aumentei a quantidade de símbolos As nessa nova cadeia aqui de baixo, com I igual a 2. E a parte B, a parte que tem símbolos B, eu não alterei. Então veja o problema aqui. Eu aumentei a quantidade de símbolos As, mas não aumentei, não mudei a quantidade de símbolos B. Então essa cadeia aqui não vai pertencer à linguagem. E o ponto aqui, veja, tem várias sutilezas para entender o lema, para entender essa demonstração. O ponto aqui é que qualquer forma de você escolher o Y que tente satisfazer a condição 1 e 2, vai pegar só símbolos As. Então não vai satisfazer a parte 3, porque quando eu replicar, eu vou aumentar os símbolos As, sem aumentar os Bs, e vou gerar cadeias que não são da linguagem. Então não dá para dividir essa cadeia em três partes e satisfazendo essas três condições que o lema diz. Então vou mostrar agora como é que fica o texto da minha demonstração. É uma demonstração matemática, que é um texto técnico matemático. E eu vou fazer a parte 2 desse texto aqui, explicando isso que eu já expliquei aqui para vocês. Então fica assim o restante da demonstração. Para satisfazer as condições 1 e 2 do lema, né, a parte Y tem que ser não vazia e escolhida nos P primeiros símbolos da cadeia. Nessa cadeia em questão, cadeia W, né, que é igual a P símbolos A seguido de P símbolos B, nessa cadeia significa que A vai ser formado só com símbolos A. Qualquer que seja o Y que eu escolher, satisfazendo essas duas condições, vai ser formado só por símbolos A. E a condição 3 do lema diz que qualquer cadeia nesse formato aqui, X, Y repetido I vezes, seguido de Z, né? Então eu estou repetindo I vezes o I. Qualquer cadeia com qualquer quantidade de repetições deveria ser aceita, deveria fazer parte da linguagem. Mas, como eu mostrei no slide anterior, para qualquer repetição maior que 1, a quantidade de símbolos As vai aumentar, porque o Y aqui vai ter só símbolos As, então quando eu repetir ele duas vezes, por exemplo, a quantidade de símbolos As vai aumentar, a quantidade de símbolos B não aumenta, e aí a cadeia fica com mais símbolos As do que símbolos B. Eu vou gerar cadeias que não são dessa linguagem ANBN. E isso
quer dizer que eu estou contrariando o lema, eu entrei numa contradição com o lema. É um absurdo, o lema é correto, ele funciona sempre para qualquer linguagem regular. Como é que eu apresentei aqui uma linguagem que supostamente é regular e o lema não se aplica? Bem, a prova por redução absurda, ela termina desse jeito, certo? Quando você chega no absurdo. E a ideia é assim, é porque você supôs errado. Na minha demonstração eu supus que a linguagem era regular e cheguei nessa contradição. Por que cheguei? Porque a linguagem não é regular. Essa parte fica subentendida numa prova por redução absurda. O matemático sabe que é essa lógica que está por trás. Cheguei no absurdo, por quê? Porque assumi errado, a linguagem não é regular. Então está provado, gente. A linguagem ANBN não é regular. E a gente pode provar que outras linguagens também não são regulares com uma demonstração parecida com essa. As diferenças principais é que você vai escolher uma cadeia adequada àquela outra linguagem e também vai ter que explicar por que o bombeamento falha, uma explicação que depende também da outra linguagem. Mas você segue uma estrutura muito parecida com essa demonstração que eu fiz. Essa parte 2 e a parte 1 aqui, ó. A estrutura parecida, só que a cadeia você vai escolher diferente. Vai ter que ser uma escolha adequada à linguagem e também a explicação de por que o bombeamento falha também vai ter que ser dependente da linguagem. Eu vou cobrar demonstrações que sejam assim, certo? Bem parecidas com essa que eu fiz, só mudando esses detalhezinhos. Mas existem outras maneiras de provar. Tem linguagem que a gente prova usando as outras propriedades, não só o lema do bombeamento, mas as outras propriedades das linguagens regulares. Que a união de duas linguagens regulares é regular, etc. Mas espero que com essa aula, gente, vocês tenham entendido melhor o lema do bombeamento e entendido também como ele é usado. Ele é usado em especial para provar que uma linguagem não é regular.